O José Paulo Souza, de Tupiaçu, São Paulo, cria abelhas jataí, aquelas pequenininhas, sem ferrão. Só que ele quer mudar a colmeia de um lugar para o outro e pergunta como transportar as abelhas jataí sem que elas fujam ou se percam pelo caminho. A EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural em Florianópolis, tem algumas dicas para você. De noite, quando as abelhas estão na caixa, é a hora de fazer a mudança. Mas a gente explica na luz do dia para ficar bem claro. Importante a esponja de aço que permite a ventilação. Tampa a portinha aí da caixa. Isso, fecha a entrada da abelha. Tem que dar uma olhada se não tem nenhuma outra saída para ela estar saindo da caixa, né? Então é importante passar uma fita para fechar bem essa caixa e para deixá-la bem firme. Então, Fechada assim, ela não consegue sair para buscar alimento, né? Não consegue sair. O ideal é que a caixa seja transportada no mesmo dia. Mas se a viagem for mais longa, levar 2 ou 3 dias, o senhor precisa ver se tem reserva de mel e pólen para a colmeia se alimentar. Se não tiver reserva de alimento, é importante complementar com um xarope para elas. Esse xarope é feito de açúcar, água e limão. Dá para deixar por até 3 dias num pote com palitos para a abelhinha não se afogar. Bom, aí você leva para o carro, né? O ideal é que essa caixa esteja bem segura, colocada também entre as pernas, no chão do carro, porque se tiver muito movimento, os ovos das abelhas, as crias, podem virar, tombar e se afogar no alimento larval. E daí vai ter perdas de abelhas, né? Depois é só colocar a colônia num lugar protegido e grudar o canudo de cera de volta na porta da caixa. Agora, se a mudança for para bem pertinho, aí tem um cuidado importante. Quando o lugar novo fica a menos de 1,5 km de distância, as operárias acabam voltando para onde elas viviam antes. Por isso, você tem que enganar as abelhas, levar a caixa para mais longe, deixar lá por 3 semanas e só depois trazer a colônia para o destino final. Tudo isso para elas se sentirem em casa no novo lar. Isso, é verdade. Essas abelhas sem ferrão são abelhas nativas da nossa mata, então contribuem também para a polinização da mata nativa, asseguram o equilíbrio do ecossistema, né? O criador de abelhas também está preservando uma espécie. Não se esqueça que as regras que a gente mostrou só valem para as abelhas sem ferrão. Essa edição do Estação Agrícola respondendo a uma dúvida do telespectador José de Paula sobre a criação de abelhas sem ferrão. Ele está tendo problemas com as colmeias por causa da presença do NIM, planta que existe na área. A gente foi saber mais detalhes no setor de apicultura do campus rural da Universidade Federal de Sergipe. A reportagem é de Rafael Carvalho. O telespectador do bairro Jabutiana, em Aracaju, enviou vídeos de algumas colmeias de abelhas sem ferrão, a abelha nativa, que ele cria em casa. José de Paula percebeu que durante a floração do ninho, planta bem presente na área em que mora, foram perdidos 4 enxames, 2 da espécie uruçu, um de mandaçaia e um de jataí. Fomos ao campus rural da Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão, para saber se a perda de enxames está mesmo relacionada à floração da planta NIM. A apicultura é uma das atividades práticas do Departamento de Zootecnia do campus. Quem coordena as pesquisas relacionadas à abelha aqui é o professor Jodney Sobreira. A planta NIM tem origem na Índia e lá é muito utilizada na medicina. Na agricultura, aqui mesmo no Brasil, é usada no combate a pragas nas lavouras. O NIM, ele é uma planta exótica no nosso país. E o que aconteceu? Foi introduzido, ele é nativo da Índia. Tá? Na Índia, ele tem uma propriedade, ele tem uma responsabilidade muito grande lá. Eles usam ela, até um nome, usam o NIM como uma farmácia. Ela foi introduzida no nosso país na década de 80, né? E ela se adaptou muito bem ao Nordeste, região Nordeste nossa. Por quê? Porque ela não sofre na seca, né? O que acontece com as outras plantas nativas nossas. Ela sempre vai estar florando. É o caso que nós temos hoje aí, o NIM aqui, né, presente aí para vocês. O professor confirma que a planta NIM é tóxica para a criação de abelha, tanto a nativa quanto a africana, ou apis. O pólen colhido das flores causa todo o estrago quando levado à colmeia. A abelha vem, forrageira, né? Ela pega o pólen, o néctar e leva para a colmeia, certo? As operárias da colmeia vão alimentar com a geleia real as larvas e também a abelha rainha, entendeu? Ou seja,
Para a abelha adulta, no caso das abelhas africanizadas, abelhas adultas não tem grande problema, certo? Agora, na alimentação das larvas e da abelha rainha, sim, ela intoxica a abelha rainha e as larvas, certo? O que ela acontece? Ela vai fazer com que o aparelho reprodutivo e o sistema digestivo vai atrofiar, certo? E isso, atrofiando, as abelhas param de se alimentar, chegando a morrer. No caso do telespectador que cria abelhas nativas, morreram a rainha e as crias na fase larval. Restaram apenas as operárias. Sem a rainha para comandar o enxame, as abelhas trabalham de forma desordenada e sem crias novas para poder gerar uma nova rainha e renovar as abelhas campeiras. Daí elas cumprem o tempo de vida delas e o enxame deixa de existir. Ela é uma planta agressiva, né? Ela intoxica as abelhas, as africanizadas, e principalmente as meliponas. É o caso da Uruçu, que teve o questionamento do telespectador, tá? Ele perdeu o quê? Ele perdeu a rainha e as larvas, né? Que iam surgir novas operárias. Por isso que ele comentou que só ficaram as operárias, né? E com isso ele percebeu que as abelhas ficaram desnorteadas, porque perderam a rainha. Como o pólen contaminou a geleia real, porque a geleia real também tem um componente que é o pólen, né? Ele alimentava as larvas para tentar criar uma abelha rainha, só que não conseguia, certo? É um efeito cascata. Aí as larvas vinham a morrer, tá? Aí ele perdeu o colmeia por causa disso. Quando a propriedade tem muitas opções de floração, tanto de árvores exóticas quanto de nativas, certamente a abelha não vai procurar o ninho. Aqui, por exemplo, no campus rural da UFS tem várias espécies, entre elas o eucalipto, e apenas uma planta de ninho. As abelhas nossas não vêm ao pé do ninho, certo? Por quê? Porque aqui, se você perceber, ele é rico em outras plantas. Nós temos aqui em abundância o pau-pombo, por exemplo. Então ela não vai preferir ir no ninho, ela vai no pau-pombo, em outras plantas, por exemplo, no eucalipto, que nós temos uma plantação de eucalipto aqui também. Apesar de ser exótica, as abelhas não têm problema nenhum com o eucalipto, entendeu? Então elas preferem ir nessas flores, tá certo? O professor Jódines orienta a remover o apiário da área onde a presença do ninho é intensa. É preciso se atentar à distância mínima entre o apiário e as plantas. Se ele tiver uma propriedade que nem nós temos aqui no campus rural, ele pode conseguir fazer a troca do apiário. Por quê? Você tem que, no mínimo, obedecer a distância de 3 km, certo? Por que isso? As abelhas conseguem forragear, certo? Até 3 a 5 km de distância. Então, mesmo você trocando de local o apiário numa distância menor que esses 3 km, elas conseguem ir ainda ao pé de ninho, entendeu? Então o que é recomendado é você obedecer essa distância, tá? E, claro, se o teu apiário, como você perguntou, se o teu apiário está bem estabilizado e tem plantas de ninho no local, não precisa você mexer.